Bom dia, pessoal. Primeiro tudo bem? Iniciando aqui a nossa atividade do terceiro bimestre, estou gravando essa aula para que todos possam ter acesso ao nosso conteúdo. De primeiro momento, nós trabalharemos no caderno do aluno as estruturas e formas do planeta Terra, que seria o primeiro tema que a gente vai estar abordando. O segundo tema é o relevo terrestre. E o terceiro, natureza e riscos ambientais. Então, nosso currículo paulista, dentro da disciplina de geografia, ele está voltado para o uso, né, da presença em que o aluno ele vai ter uma visão, como por exemplo, não aleatória, não alienada, aliás, né, uma visão não alienada de como é a questão da estrutura da nossa forma terrestre. Né? Alguns aí dizem que a Terra é achatada, é plana, né? É uma visão meia, vamos dizer assim, não tem sentido. Porque se a Terra fosse plana na sua extensão, né, não teríamos, por exemplo, o reflexo na Lua não seria, né, aquela meia oval. A gente olha de longe, a gente vê como se fosse oval, né? Tem ali a sombra da Terra quando iluminada pelo Sol, quando refletida na Lua, a gente percebe que a Terra não é plana. Porque senão a Lua ela também não seria redonda. Então ela, ou na atmosfera da Lua, ela teria ali a Lua da sombra da Terra seria uma reta. Então é impossível aceitar essa aceitação. Né? Então, dentro dos aspectos aqui que a gente vai trabalhar, é desmistificar um pouco esses falatórios de certos grupos aí dizendo que a Terra é plana. Né? A Terra é plana, né, de acordo com a nossa visão, de acordo com o relevo dela, de onde você é o ponto de referência, o marco zero, a tua visão, numa determinada altura. Se você tem 1,70, 1,50 tal, quando você olha para o horizonte, dependendo do relevo da onde você está, você tem ali uma dimensão, né, do horizonte que você percebe que a Terra não é plana. A Terra ela tem várias formas por cima da sua atmosfera, né, assim, no seu relevo, é, montanhas, né, cerrado, planícies. Então a Terra não é uma bola redonda, né? Ela não é totalmente assim, como eu posso dizer assim, lisa redondamente dizendo. Ela tem as suas imperfeições, porque a superfície dela ela é mais para oval, ela tem uma inclinação. Se não fosse a questão da pressão da atmosfera, a gente não teria o que nós, ou talvez a Terra nem existiria. Isso só para ilustrar um pouquinho. Então, dentro desses aspectos, nós queremos então fazer aqui uma, uma pequena reflexão, né? E para você que está aí em casa, você vai poder pegar no capítulo 7, relevo, lá no nosso livro, esse livro aqui, Geografia, né? Quem está com ele aí. Nós vamos ter lá no capítulo 7 essas primeiras informações básicas do currículo do Estado de São Paulo, né, sobre o tema aqui referente à natureza e riscos ambientais. Né? Dentro desse tema da natureza e os riscos ambientais, a estrutura e a forma do planeta
nós vamos partir então da ideia de como é o seu relevo terrestre. Né? Então, dentro da linha do relevo terrestre, nós temos aí os agentes internos, né? Que são os movimentos da crosta. Os agentes externos, que é o clima e, e o intemperismo. Então, dentro do movimento terrestre, nós temos lá no segundo parágrafo a definição. Os agentes internos ou endógenos estão relacionados à dinâmica interna da crosta terrestre. Trata-se, sobretudo, dos movimentos das placas tectônicas, que provocam abalos sísmicos, erupção de vulcões, entre outros fenômenos. Então, nós temos aí, qual é um dos efeitos que nós visualizamos há um tempo atrás, né, quando as placas tectônicas elas se movem, né, quando elas estão ali se movendo. Um dos efeitos são os tsunamis, aquelas ondas gigantes que têm uma extensão, uma potência, né, de um impacto quando chega na costa litorânea, né? Quando ela chega ali na costa litorânea, ela devasta toda a região que foi, né, atingida por esse tsunami que é provocado pelo movimento da placa tectônica. Então a Terra ela é viva. O planeta ele tem vida, ele respira. Eu uso um exemplo muito simples que talvez alguns de vocês vão entender. Se a Terra não tivesse essas válvulas de escape, se ela fosse assim compactada, como se uma panela de pressão. Imagine uma panela de pressão. A panela de pressão ela tem dentro dela aquilo que a gente pode determinar como o agente interno, que é o aquecimento, né, do núcleo terrestre. Ele tem ele precisa sair. Ele precisa fazer com que o planeta não exploda. Se fosse tudo compacto, não tivesse nada para respirar, né? Se o planeta não conseguisse soltar aquela energia interna dele, provavelmente ele já teria explodido. Aí, como o exemplo, a panela de pressão, quando ela está ali fazendo aquele movimento, né, do calor interno, está soltando aquele, né, imagine se aquele pino ele trava, ele entope, aquela saída entope. Hoje nós temos uma válvula de segurança, que quando aquela saída entope, a válvula de segurança ela libera ali e o ar ele consegue sair, né? Aquele ar que está ali acumulado ele consegue sair. Mas antigamente não tinha essa válvula de segurança. Então a gente via muitos acidentes dentro de casa, porque a panela, quando entupia o bico de saída do ar, né, da pressão que ficava ali, quando saía aquela pressão que ela entupia, o estrago era grande. Quem nunca viu uma explosão, né, o fogão, quando a panela ela entope, ela faz uma pressão como se fosse uma bomba. Ela empurra para baixo, então a panela empurra para baixo, amassa todo o fogão e, além de tudo, a tampa vai para cima. Se aquela pessoa está ali próximo, ela pode sofrer queimaduras, ela pode, né? É como se fosse uma bomba. É uma bomba que estoura, que a gente nem sabe qual é a proporção da dimensão, né, do estrago que ela pode causar. Se ela faz um estrago no fogão, que é de aço ali, né, de metal, imagine o que ela vai fazer com alguém, um ser humano, se atingido a velocidade que ela está ali, né, a pressão quando estoura.
Então, a Terra ela tem dentro dela essa energia que ela precisa soltar. Então, os vulcões, quando entram em erupção, é a Terra fazendo a sua limpeza interna, né? A sua, como é que eu falo assim? Liberando a sua energia. Então, isso faz parte, né, da vida, que a Terra é viva. A Terra é um planeta vivo. Porque se ele não fosse planeta vivo, nós não teríamos a nossa existência, não teríamos nenhum micro-organismo vivo, não teríamos árvore, não teríamos nada. Então, a Terra em si, ela está viva. Né? E ela corresponde a todo esse fenômeno. E dentro dos agentes externos, ou exônios, estão relacionados os elementos climáticos. E dentro desses elementos climáticos também tem a ação do homem. A precipitação, a temperatura e as correntes de ar provocam intemperismo dentro do processo de erosão e disposição, transformando formas de relevo, erosão eólica, por exemplo, construindo outros, como o depósito de materiais pela ação do vento. Alguém já ouviu falar das falésias, né, de Jericoacoara, no Ceará? Então, quem puder pesquisar aí, né, aquelas falésias, elas foram obras não do homem, mas do tempo, da ação do vento, da água, né, que ali a própria natureza ela vai tendo essa ação eólica, né, questão do vento ali. A transformação ali do relevo depende muito desse impacto. Olhando o Brasil, o mapa do Brasil, quando você olha para o relevo do Brasil, a região Nordeste, ela está fazendo uma curva, né? Ela pega ali no Oceano Atlântico, vai subindo na costa litorânea do sul para o norte, né? Então, quando ela passa ali, você vê que tem dentro do mapa, a gente consegue visualizar essa forma desse relevo que dá as dimensões do Brasil. Então, lá em cima, no norte, a corrente de ar ela é mais intensa do que aqui no meio do sudeste. Né? Então, por isso, quem já foi para o Nordeste, ou quem é da região do Nordeste, sente ali no litoral uma grande corrente de ar. Tanto é que lá as formas de produção de energia não é hidrelétrica, é eólica. Porque eles aproveitam, depois de tanta tecnologia que o homem foi descobrindo, eles então utilizaram esse fenômeno natural do próprio planeta, né, que são a constante corrente de ar que ali passa, que ali tem de circulação, que eles fizeram, então, aqueles moinhos, né, aquelas usinas eólicas, vamos dizer assim, que é a captação do ar. Através do ar, ele gira aquelas grandes, como é que fala? Hélices, né? Aquelas grandes hélices. Então, ali vai se produzindo. Quem for para Fortaleza, pode ir ali para a praia de Iracema, consegue visualizar. Pode colocar no vídeo, qualquer vídeo aí sobre o relevo do Ceará, se vocês procurarem, vocês vão ver essa ação da natureza ajudando o homem a produzir energia para suas casas. Então, o homem, ele fez, né, dentro do seu papel, ele aproveitou o clima, né, das regiões, né, daquele relevo para se beneficiar economicamente, dizendo, da produção de energia. Ele impactou menos, né, é um pouco mais caro, mas ele impactou menos na natureza, como se fosse construir uma hidrelétrica. A produção de uma hidrelétrica, ela acaba impactando muito
né, no relevo da natureza. Tem vezes que uma usina ela tem a necessidade de você remanejar animais, comunidades que moravam na onde vai ser alagado ali para represar a água, né? Então aquelas pessoas acabam sendo deslocadas para outros lugares, porque aquela área ela vai ser toda inundada. Então isso é uma intervenção do homem que em pleno, né, vamos dizer assim, em plena evolução, ele impactua diretamente naquilo que é natural. Né? Antigamente não tinha não se sabia muito o que aconteceria, né, com aquelas vidas, por exemplo, os animais que ali residem, que é o ambiente dele. O que aconteceu com aqueles animais? Se eles tirarem aquele animal daquela região, como é que ele vai se adaptar a uma nova realidade para ele, a um novo ambiente? Então, não posso pegar um animal que tem as características do cerrado, né, da caatinga, e jogar lá, por exemplo, na Amazônia. Não posso jogar num ambiente totalmente, né, fechado. As características são diferentes. Então, esses agentes externos do planeta, ele pode ser beneficiado pelo homem, né? Ele pode se tornar um benefício para o homem de acordo com aquela sua necessidade comum. Tá? O relevo também, dentro dos seus aspectos, ele tem alguns riscos de catástrofes. Em um mundo desigual, a previsão de riscos. Toda vez que o homem age diretamente na vida do planeta, na vida, né, daquilo que o planeta propicia para a sua subsistência, né, para as suas necessidades a que o homem tem, ele vai então sofrendo algumas reações dessa intervenção do homem que não são positivas, né? Que não são positivas. Por exemplo, a gente pode falar agora, lembrar um pouco daquilo que nós trabalhamos sobre o aquecimento global. Né? O aquecimento global está dentro da perspectiva. Mas voltando lá para a questão do relevo, né? Esses elementos que nós acabamos de abordar, os agentes internos e externos, alguns colocados aqui por mim, nessa nossa aula, tem um agente de modo diverso em cada localidade, de acordo com as diferenças climáticas. Né? Em ambientes trópicos úmidos, por exemplo, a chuva e os rios desempenham um papel muito importante nos desgastes das rochas e na erosão dos sedimentos provenientes do desgastes. Essa semana eu estava vendo uma matéria onde os índios estavam em Brasília, um grupo de índio que não representava os indígenas, pela forma que os próprios indígenas se manifestaram. Esse grupo estava ligado aos garimpeiros. Então, o interesse deles era garimpar ali. Vocês, quem assistiu às matérias do Jornal Nacional, e eu acho que no Fantástico também deve ter passado, viu como que a ação do homem dentro da Amazônia. Os garimpos, eles destroem toda a vida da Amazônia. Porque aquela terra que está sendo revirada, né? Está sendo ali revirada para poder extrair minério ou uma pepita, qualquer coisa que seja ouro, seja diamante, seja o que for. Aquela terra, toda aquela mexida, ela vai ser transportada para os leitos do rio. E o que vai fazer? Então essa terra vai sair dali,
vai ser jogada no leito do rio, então vai fazer o assoreamento. Quer dizer, o rio que tem uma determinada profundidade, para que faça o seu percurso natural, ele vai começar então a ser o quê? Elevado. Então, não tendo profundidade, aquela água que antes ocupava aqui embaixo, é que nem você pegar um copo. Se você pegar um copo de água, colocar até a boca de água e colocar uma pedra de gelo, a água vai transbordar. Por quê? Já está no limite ali. Aquele gelo, ele vai fazer o quê? O processo como se fosse da terra, né, que está ali afundando, que está tampando o leito. Então a água vai começar a subir. E isso vai fazer com que determinado espaço onde a água não ia, mas somente no volume das suas cheias ela atingia, vai haver períodos que ela vai acabar enchendo e vai levar resíduos para aquele espaço aonde ele vai fazer um dano ambiental. O aquecimento, né, por exemplo, ele não só dá no espaço do relevo plano. O aquecimento global também, ele é visivelmente notado pelos derretimentos do gelo que está localizado nas montanhas. Né? As montanhas, os picos mais altos, elas criam aquela imagem tão bonita, né, do branco, porque ali não tem, é muito frio, é alto demais, é muito frio. Então, o ar ali, ele é gelado. Então, o ar é o quê? Não é, quando a gente sabe que no processo da ciência, né, o calor pega a água, evapora, né, conforme ele encontra uma corrente de ar lá em cima, ele vai transformar aquela água que foi evaporada em nuvem e vai chover. Só que em uma temperatura, um relevo muito alto, essa água que é evaporada, né, ela acaba sendo congelada, então ela fica ali naqueles picos. Ela fica ali naqueles picos e aquela imagem bonita que a gente vê, né, da paisagem de gelo. Mas se o homem vai intervindo nessa questão natural do ambiente, né, que ali está fazendo aquela imagem ser tão bonita e garantir ali uma quantidade de água, porque o gelo ele também tem determinado momento que ele vai derreter, mas imagine uma proporção menor. Ele vai derreter, vai escorrer, né, a beira dos precipícios da montanha e vai formar os rios. Né? Então é uma fonte de água limpa que a própria natureza criou e ali proporcionou para o homem, né, um recurso natural de água, de reserva de água, vamos dizer assim. Não só tem reserva de água no subsolo, nos lençóis freáticos. Há também uma reserva de água quando a gente olha para cima ali naquela questão do gelo. Aquilo é uma reserva de água que aos poucos, né, em momentos do ciclo da Terra, primavera, outono, no verão, então ali há um derretimento suficiente para manter o clima, tá? Para manter o clima ali daquela região. Ou a própria vida que ali brota aos pés daquela montanha. Na parte de cima tem gelo, mas embaixo a gente vê um verde, vê árvores, né? Então, um processo ali vamos dizer assim, eles vivem em harmonia. Essa harmonia da natureza, ela só é perdida quando o homem vai lá e interfere. Então, essa é um detalhe, né? Que a natureza, ela só muda o seu relevo muito mais pela intervenção do homem do que por ela mesma fazer a ação. Levam milhões e milhões de anos para que uma ação natural possa transformar o ambiente. Tá? Então, esses agentes que a gente está falando aí, com relação
técnica da cartografia, a gente olhando aí para o lado da página 97, temos o agente interno e externo e uma figura, né, sobre como que é essa atuação. Então, acompanhe aí comigo, né, eu vou tentar fazer essa aula aqui em 50 minutos, estou calculando, e depois eu posso continuar, né, depois dela eu posso continuar no online que a gente faz. Então, lá na página 97, diz assim: agentes internos ou endógenos. Os agentes internos relacionados aos movimentos das placas tectônicas são responsáveis pela existência das grandes formas de relevo terrestre, como as cordilheiras e as fossas ambientais. Assim, algumas montanhas têm origem vulcânica e são formadas pelo acúmulo de material proveniente do interior da Terra, como lavas e piroclatos. E piroclatos quer dizer fragmentos de rocha expelido pela erupção de um vulcão. As cordilheiras, por sua vez, formam-se em limites de placas tectônicas convergentes nos quais ocorre o movimento horizontal das placas que provocam o, o surgimento de parte das crostas. Em cada continente existem grandes cordilheiras. Na América, as montanhas rochosas e os Andes. Na Europa, destacam-se os Pirineus, os Alpes, os Carpatos e o Cáucaso. No continente asiático, o Himalaia. E no continente africano, os montes Atlas. Agentes externos ou exóticos são atual, diferentemente das formas do relevo. De acordo com o diferente tipo de clima, os principais agentes externos são os processos de intemperismo e de erosão. A erosão também pode ser chamada de sedimentação. O intemperismo transforma a rocha, química ou fisicamente, em material friável, ou seja, que se fragmenta facilmente. A erosão é o transporte dos fragmentos pela ação das águas correntes, da chuva, do vento e do gelo. Quando o agente transportador perde energia, diminuindo sua capacidade de mover os sedimentos, ocorre o processo de sedimentação ou deposição. Isso na questão das figuras que nós vamos ver aí. Então, antes, agentes externos que atuam sobre o relevo. Antes, a gente olha uma imagem, todo, né, o pico da montanha ali, toda alta, com gelo e tal, né? Aqui embaixo a água no seu nível normal. O que acontece depois? O intemperismo, a erosão faz com que esse gelo, a própria crosta das montanhas vão descendo. Isso dá essa sedimentação, um assoreamento embaixo de terra, ó, né? Se você olhar bem aí no desenho, nós temos aí, né, uma pequena camada de terra embaixo. E aí, o que acontece com essa água que estava ali no seu leito normal? Ela eleva. Então, vai se aproximar mais da parte que estava, né? Vamos imaginar assim, ó, eu tenho essa distância, né, da onde a água está. Aqui é a superfície onde a água está sustentada. Então,
a água que estava aqui em cima, ela foi dissolvendo junto com a terra é mais pesada, ela passa, né, a água, então ela vai assoreando embaixo e elevando a água, ela é mais leve, né? Então a terra vai para baixo e aí aquela água vai subindo. Então, de acordo com o desenho aí, vocês têm essa visão. Bom, falando sobre essa questão do relevo, a gente tem outros tipos de relevo no Brasil. Então, vocês vão pesquisar também quais os outros tipos de relevo no território brasileiro. Quais são eles? Vocês vão anotar. Ao identificar esses tipos de relevo, vocês vão dar as características dele. Né? Por exemplo, na Caatinga, os pampas, né? As áreas montanhosas. Então, vocês vão fazer uma pesquisa e falar quais são os tipos de relevo do Brasil. Tá bom? E o que tem e o que não tem? Na América do Sul, qual é a cordilheira mais conhecida? Cordilheira dos Andes. Que está onde? Qual país que ela está? Tá? Então vocês vão ver, entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, o continente sul-americano, ele está ali dentro de uma placa tectônica. Então, é mais fácil você ter ações de terremoto aonde? Por que no Brasil não se tem terremoto? Faz essa pergunta. Então vocês vão ver qual é a posição do Brasil dentro da placa tectônica do planeta, onde está centralizado. Nós sabemos que nas junções, onde as placas elas têm movimento, que elas têm ali uma abertura, o país, se ela está mais no oceano, ou está próximo do espaço dos continentes, se ela está próxima do continente, então quais países, por que esses países sofrem mais? Aonde tem mais terremoto? Os epicentros, né? O que eles provocam nesses países? Um exemplo no Japão. Por que o Japão ele sofre muito com tsunamis e terremotos? Como é que é a estrutura lá? Dentro da geografia lá, como é que o homem ele começou a pensar as consequências desses terremotos, como é que ele começou a pensar para evitar, por exemplo, que prédios caíssem. Então tem uma ciência aí que os japoneses eles conseguiram evoluir. Aqui nós não temos essa necessidade, mas muitas vezes acabamos sentindo, mas por equipamentos mais potentes. A gente sabe que o terremoto foi causado lá no Peru, mas teve um resquício dessa movimentação, dessa placa que veio aqui em São Paulo. Talvez quem tem casa mais próxima do solo, como as nossas, né, que são casas de 1 a 2 andares no máximo, né, não sofre tanto, mas quem mora em prédios, né, de 20, 30 andares, acabam sentindo esse movimento. Podem acabar sentindo, porque os prédios eles têm uma dimensão de parâmetro de 1 metro, né? Ele tem um movimento ali. Né? Ele tem um movimento. Quanto mais alto, a perpendiculação desse prédio parece assim que ao longe parece que ele está parado, fixo. Mas na hora que você sobe lá, você sente, né, o movimento do prédio sobre a ação do vento ali, ou se alguma coisa acontecer no solo dele. Tá bom? Então, olhem no caderno de vocês, lá no volume 3, sobre a questão da natureza e os riscos ambientais. Relevos é o tema que a gente trabalhou hoje.